Eles são enormes, musculosos e o orgulho dos criadores. Nós estamos extraindo o máximo possível da pecuária. O mundo tem cada vez mais fome de carne e leite, mas ao levar os animais ao limite, também estamos fazendo isso com o planeta. Mas e se pudermos transformar nossos animais em verdadeiras máquinas de produção? Será que daria para torná-los menos prejudiciais ao meio ambiente? Ovelhas que emitam menos metano, salmão que precise de menos comida ou porcos que excretem menos toxinas. There's hardly any ecological niche where genetics or genomics can't come up with a solution. Cientistas estão trabalhando na criação de animais mais sustentáveis, seja por meio da reprodução seletiva ou alterando artificialmente o código genético deles. Mas essa é uma boa maneira de tornar a produção de alimentos mais sustentável? Ou apenas intervenções malucas na natureza? Vamos ver como os cientistas estão trabalhando para criar o animal perfeito. E só para não te pegar desprevenido, esse vídeo mostra imagens de crueldade animal. Mesmo antes dos humanos se estabelecerem, já modificávamos plantas e animais, ou seja, há mais de 10 mil anos. E estamos fazendo isso com uma extensão surpreendente. Nós já otimizamos as colheitas de milho, arroz, projetamos abobrinhas para não serem tóxicas, ovelhas para serem mais fortes e lobos para serem mais obedientes. We've been doing this very successfully. Este é o professor John Dupré. Ele lida com os aspectos éticos do bem-estar animal e criação de animais. I mean, you know, if you compare the growth rates and the sizes of animals just over the last few decades, I mean, there's been enormous increases in productivity. A fome por carne e leite em maior quantidade e mais baratos levou as galinhas a parecerem adultas aos 20 dias de idade, os bovinos a ter uma musculatura dupla e porcos a ter 4 costelas a mais do que o habitual. There's not much more room, probably, in increasing yields. Em 1961, uma única vaca nos Estados Unidos produzia 9 litros de leite por dia. As vacas de hoje produzem em média 28 litros. Isso significa que hoje a pegada de carbono de um copo de leite é 1/3 do que era há muitas décadas. As vacas ainda rotam e liberam gases de efeito estufa, mas também produzem muito mais leite. Porém, como o mundo está bebendo cada vez mais leite, em geral essa economia nas emissões está diminuindo. Isso sem mencionar que essa maneira de produzir alimentos tem um lado brutal. Animais que vivem em condições horríveis ou sofrem à medida que crescem mais rápido ou ainda ficam maiores do que o corpo pode suportar. E um fator está deixando isso cada vez mais extremo. Meats. The best meat. The best cut of meat you can get. Red meat. O consumo de carne no mundo está explodindo. A população global praticamente triplicou nos últimos 60 anos, mas a produção de carne aumentou 5 vezes, com os países mais ricos comendo a maior parte dela. A pecuária requer quantidades enormes de água e também terras agrícolas para a alimentação animal, além de contribuir com mais de 14% de todas as emissões de gases de efeito estufa provocadas por humanos. Não importa o quão produtivos sejam esses animais, a forma como produzimos alimentos hoje é ruim para o planeta. Mas se dá para criar vacas que produzem mais leite e galinhas que crescem mais rápido, daria também para criar vacas que arrotam menos metano ou excretam menos químicos? Alguns cientistas e empresas estão tentando fazer exatamente isso, seja usando a boa e velha reprodução seletiva ou fazendo uma alteração artificial dos genes dos animais. Por exemplo, há cientistas trabalhando para permitir que as vacas lidem com temperaturas mais altas à medida em que o planeta está aquecendo. Outros estão tentando tornar os animais mais resistentes a doenças graves, argumentando que isso também melhoraria o bem-estar animal. Há muitos projetos como este em andamento, mas um alcançou uma notoriedade especial. Conheça o EnviroPig. Nos anos 2000, um projeto de pesquisa canadense, financiado pela indústria suína, implantou genes de camundongos e da bactéria E. coli em um porco. O efeito, os animais digeriram significativamente mais fósforo, e assim, o esterco deles continha até 60% menos fósforo.
Mas por que eles fizeram isso? Bem, os cientistas queriam resolver um problema agrícola fundamental que esses animais causam: a superfertilização. Os excrementos dos porcos, cheios de fósforo, geralmente são usados nos campos como fertilizante, já que o fósforo é um nutriente importante para as plantas em floração e frutificação. Mas apenas metade do fósforo aplicado nos campos em todo o mundo pode ser absorvido pelas plantas. O resultado, o nutriente se transforma em veneno nos solos e nas águas e esgota os níveis de oxigênio, matando muitos peixes e outras formas de vida marinha. Mas nem todo mundo achou que o EnviroPig era uma ótima ideia. Os criadores de suínos ficaram preocupados, achando que os consumidores poderiam parar de comer a carne suína. E grupos ambientalistas afirmaram que adulterar o DNA dos porcos era desnecessário, já que outras soluções para reduzir o fósforo no esterco já estavam disponíveis. We saw it as kind of continuous with a very long history of constructing, creating animals for our needs, which obviously for some people is intrinsically morally unacceptable. O EnviroPig ficou mesmo só na pesquisa. Sem o interesse da indústria e um monte de questionamentos sobre a regulamentação, os investidores desistiram do projeto em 2012. Mas isso não significa que outros pararam de tentar otimizar animais geneticamente. The Atlantic salmon bred by AquaBounty is a safe, secure, and sustainable alternative for anyone looking for fresh salmon that is good for them and good for the planet. A empresa AquaBounty promete que o salmão geneticamente modificado deles é mais sustentável do que o salmão produzido de maneira tradicional. Eles introduziram genes de outros peixes selvagens para criar o que eles chamam de Aqua Advantage Salmon. Esses super salmões cresceriam 2 vezes mais rápido que o salmão normal, além de consumir até 25% menos de ração. E teoricamente, quanto mais eficiência na criação de peixes, melhor para o planeta, certo? This is not about sustainability. This is not about producing better animals. This is about producing a genetically engineered product for the profit of the company. Essa é a Dana Pearl, advogada contra essa prática na ONG Friends of the Earth. And we can't see the data. There's a lot of data that is protected as confidential business information. A gente tentou entrar em contato com a empresa, pedimos uma declaração, mas não recebemos uma resposta até o fechamento deste vídeo. A FDA, uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, declarou o salmão como seguro para o consumo em 2015. Mas grupos ambientais e de direitos civis não aprovaram essa decisão e processaram. There is scientific evidence highlighting the risk that if genetically engineered salmon breed with wild salmon, that within a couple generations, wild salmon could go extinct. Recentemente, cientistas descobriram que alguns peixes ornamentais geneticamente modificados, de nome comercial Glowfish, haviam escapado no Brasil. Especialistas alertaram para o perigo para a biodiversidade local. E não são apenas os ecossistemas que estão em risco. Os benefícios potenciais da engenharia genética artificial podem ter um preço. Mutações indesejáveis e efeitos colaterais. Recentemente, a Agência Federal de Alimentos dos Estados Unidos descobriu que durante experimentos genéticos com vacas, genes de uma bactéria resistente a antibióticos entraram no DNA delas. Um relatório descobriu que tais erros na edição de genes muitas vezes não são relatados ou são ignorados. Considerando tudo isso, em 2020, um tribunal dos Estados Unidos decidiu que a agência do governo americano falhou na consideração e no estudo das consequências ambientais da aprovação do salmão geneticamente modificado. Mesmo assim, um grande varejista está começando a distribuir o peixe em restaurantes nos Estados Unidos e no Canadá. Mas e a reprodução seletiva? Seria menos invasiva? Ou seja, animais com as características desejadas são cruzados entre si para aumentar ou desativar certas características. Os genes não são modificados diretamente. Essa ovelha ganhou um prêmio. Ou melhor, seus criadores foram homenageados por sua contribuição para mitigar as mudanças climáticas. E onde mais essa ovelha poderia ser criada se não na Nova Zelândia, onde há 6 ovelhas para cada humano. Tornar a indústria de carne e lã mais sustentável é fundamental para a meta de baixar as emissões do país. We basically discovered that we can breed for less methane. Essa é a Suzanne Ruve. Há anos ela analisa como ovelhas podem arrotar menos gases prejudiciais ao clima.
We can change the bugs that are in the stomach that break down the feed, and we can change the amount of methane that's emitted. Cada geração de ovelhas criadas aqui emite um pouco menos de metano do que a anterior, um efeito que se acumula com o tempo. So our lowest emitting sheep and the highest emitting sheep are around 25 to 30% different. Suzane afirma que além de exalar menos metanos, as ovelhas são tão saudáveis e produtivas quanto as de alta emissão. E elas até atendem aos critérios da agricultura orgânica. Para criar seletivamente as ovelhas que emitem menos metanos, os cientistas primeiro tiveram que encontrar algumas com essas características. Então, eles colocaram as ovelhas em uma câmara especial de alta tecnologia e as deixaram liberar gases à vontade. Antes, não era possível selecionar os animais de forma tão barata e eficaz. Mas as ovelhas aqui são usadas apenas para fins de pesquisa e não são vendidas. O Instituto está percorrendo o país e medindo os níveis de metano liberados pelas ovelhas para que as fazendas possam selecionar os animais mais sustentáveis. A chamada câmara de peido também poderia ser aplicável a outros animais de pastagem, como bois e vacas. Mas tem uma coisa, só porque podemos criar animais que colaboram mais com o clima, deveríamos mesmo fazer isso? So if it's introduced, it should be contributing to important social goals such as sustainability, and we should be improving, not worsening, the welfare of the animals that we're dealing with. We need to hit the pause button. We need to work with what we have, which are tools for a truly sustainable food system. And we need to not be falling into this snake oil and trap of genetic engineering companies that are seeking profit. Atualmente, os únicos animais geneticamente modificados aprovados para o consumo são encontrados nos Estados Unidos e no Canadá. Mas isso pode mudar. A União Europeia ainda está longe de dar esse passo. Mas ONGs estão observando que líderes estão se tornando mais abertos a essas ideias. No Reino Unido, o governo já está pensando em propor regulamentações para permitir o desenvolvimento comercial de gado geneticamente modificado. It seems to me likely that these could be on some of our plates in the next few years. Let's say within the next 5 years. Resumindo, ainda há questões sobre efeitos colaterais indesejados ou ainda não descobertos em animais e riscos ambientais. A reprodução seletiva pode ser uma alternativa mais segura e viável, mas exigirá mais esforço e tempo para fazer efeito. Problemas que vêm com a produção de leite e carne não serão resolvidos simplesmente alterando geneticamente os animais. Existem muitas outras maneiras de minimizar a pegada do setor, seja pela agricultura orgânica, comendo frango em vez de carne vermelha, ou mais efetivamente comendo menos carne em geral. E você ficaria com um pé atrás ao comer um peixe geneticamente modificado? E o que você acha das ovelhas que liberam menos metano? Deixe o seu comentário e siga o nosso canal.